Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Baísso Podcast. Meu nome é Tomás Baísso e agora eu estou aqui com a Eleonora Galvão, nutricionista, trabalha comigo. E a ideia hoje é que eu pergunte tudo da sua vida, inclusive pessoal. Vamos Vamos lá. bater esse papo. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, ter saído do Rio e estar aqui para isso. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou bem animada para a gente falar de várias coisas, de vida pessoal, de tudo. Obrigada pelo convite. Nada. Ei, eu queria que você começasse me contando por que nutrição. Quando é que isso nasceu em você? Essa é uma longa história, na verdade. Estamos com tempo. Antes de fazer a nutrição, eu fiz muita coisa. Fiz várias universidades, fiz artes cênicas, fiz televisão, fiz direito. Fiz direito até a metade da faculdade. Direito eu não sabia, não. Fiz direito. E aí, na verdade, o direito foi a virada, porque a minha faculdade entrou em greve. E eu sempre tive no contexto alimentação, nutrição, sempre gostei de me sentir saudável e mergulhar no tema mesmo. Isso adolescente. E aí, quando a minha faculdade entrou em greve, eu acho que a hora é agora, vou fazer nutrição e aí eu vejo o que eu faço depois. Porque na época, anos atrás, nutrição não era o que é hoje em dia. Então a gente tinha uma preocupação também de vou aprender sobre o tema que eu gosto, mas o que eu vou fazer depois? Como é que eu vou me inserir no Você mercado? diz profissionalmente não era algo que dava retorno mesmo. Não dava retorno e era. A gente imaginava que a gente ia ser nutricionista de cozinha, por exemplo. E não num consultório, a parte clínica. Isso não era tão comum. Aí eu falei, vambora, vamos nessa, eu vou fazer e vejo o que eu faço depois. Aí fiz. Me formei em tempo recorde. Formei em 2 anos e meio. Em nutrição? Em nutrição. Formei muito rápido, porque eu falei, não, tá, entendi. É aqui. É isso aqui eu gosto, que eu sou boa. Puxei tudo quanto é matéria, fiz estágio rapidinho, fiz estágio em 2 hospitais e amei. E aí também, na época, o MEC não aprovava pegar o diploma com menos de 4 anos. Aí eu fui pedir autorização pro MEC, o MEC me deu autorização, aí eu, ok, tô formada. E aí fui direto pro Miguel Couto, Peraí, nós estamos falando de que ano? 2017. Tá. 2017. Bom, pro Rio, galera do Rio sabe, Miguel Couto é um dos maiores hospitais públicos que tem e é referência em trauma. Então, se alguém é atropelado no Rio de Janeiro, vai direto pro Miguel Couto. Que é o do lado do jockey. Exatamente, Uhum. na Gávea ali. Gigante, hospital gigante, um sonho. Tem caso de tudo quanto é jeito, tudo quanto é natureza. Aí fiquei estagiando lá, e aí quando terminei a faculdade, segui lá como voluntária. E a gente dava várias palestras, a gente fazia uma parte educativa para comunidade ali da Rocinha, que é ali na Gávea, pertinho do Miguel Couto. Aí, uns anos depois, deu pandemia, e eu ainda estava no Miguel Couto. E aí, na pandemia, as coisas travaram, né? Assim, a gente não ia mais para o hospital, então todo aquele contexto ali de nutrição, eu falei, não sei nem o que eu vou fazer agora, porque toda a experiência que eu tinha era hospital. Aí a gente entrou na rede social. Aí que eu comecei com o Instagram e vi aquela grande Você vitrine. começou no Instagram depois da pandemia. Na pandemia. Tá. Comecei na pandemia. Tinha o Instagram desde sempre, mas acho que como muita gente também fez esse boom aí na pandemia, começou a movimentar mais as redes. E aí comecei ali a movimentar, mostrar o meu treino, né? A gente sempre treinou a vida inteira, eu sempre comia bem, mostrava meus pratos, fazia aquela coisa dia a dia, bem diário, que a gente adora consumir e pra gente que é profissional da saúde, adora mostrar também. E aí quando deu a pandemia, aquilo explodiu, assim, comecei a crescer muito rápido. E aí voltou presencial, comecei a atender clínica, comecei a atender no consultório. E ali eu lembro do primeiro paciente que veio pelo Instagram. E eu fiquei, nossa, então calma aí. Ali tem coisa. Tem gente que vê aquilo mesmo. Foi quando você começou a descobrir que aquilo podia ser fonte de receita. Fonte de receita e entender a rede social como uma vitrine gratuita. O que você mostra ali, quem escolheu te seguir está de alguma maneira se identificando com você, possivelmente vai influenciar o dia a dia dela e ela quer saber mais sobre você. Então é um lugar de receita, porque é um seguidor que virou um paciente e ele vai te pagar por isso, mas é também um lugar de você se mostrar numa forma do dia a dia, sem ser ali sentado atrás de uma mesa, com o paciente te olhando, falando só sobre nutrição. Então isso eu adorei isso. Adoro movimentar Instagram por isso. E eu lembro disso, de ter esse estalo assim, falar, tá, ali tem coisa, eu adoro mexer naquela plataforma e eu vou seguir alimentando aquilo ali, pensando na nutrição, mas hoje em dia é muito mais mostrar o dia a dia realmente, né? Influenciar quem a gente pode influenciar. E eu entendo a nutrição hoje em dia dessa forma. É um tema que eu amo, que eu sou boa, adoro estudar, adoro mergulhar em tudo de nutrição, adoro trabalhar com isso, mas é um tema também que é muito do nosso dia a dia, né? Você faz quantas refeições no dia? Então você pensa em nutrição várias vezes no dia, né?
Depois que você montou minha dieta, eu não penso mais em nutrição, não. Eu só executo nutrição. Eu penso por você, né? Mas é algo que tá na sua cabeça sempre. Então imagina você poder ter tantas influências assim numa plataforma gratuita, né? O Instagram é uma vitrine de graça. E aí isso me pegou muito. E aí me manteve ali realmente alimentando aquele conteúdo. E é o que eu faço até hoje. Assim como você, né? Justo. E me conta um negócio. Quando você olha para trás, o que você acha que foi o ponto de virada para você decidir sair de hospital e entender que talvez o consultório fosse o seu lugar e não o hospital? No hospital, a nutrição hospitalar ela é bem diferente, né? A gente acaba que fica muito travado por protocolos. Aí, se a gente faz CTI, por exemplo, a gente vai para uma sonda, é bem diferente. O que me encantou da parte clínica é justamente essa teia que a gente vai conectando os pontos do que o paciente está te trazendo e você está tratando aquela pessoa. Você não está tratando uma anemia ou uma pessoa que teve um acidente, está com todo o trato gastrointestinal comprometido e por isso ela tem que se alimentar por sonda, por exemplo. Você está tratando o paciente com as vontades dele, o contexto dele, o histórico dele. É uma pessoa que está ali. Eu entendo que isso a clínica te permite muito bem e é maravilhoso. Você vê que você vai, tá na sua mão, assim, você vai mudar a qualidade de vida daquela pessoa. Isso é muito valioso, é uma delícia fazer isso. A clínica, o consultório me pegou por isso. Da gente poder ter essa ação, ouvir o paciente, ouvir o indivíduo e de fato ajudar, de fato mudar a qualidade de vida dele, se conectar mesmo. Isso é maravilhoso. O hospital, infelizmente, é mais difícil que isso aconteça. Você está me falando então um pouco sobre a possibilidade de personalizar, certo? Certo. E quando a gente fala sobre personalização, no seu meio agora e também no meu, é, principalmente depois do advento de ChatGPT, essa história toda, parte dos pacientes eles chegam, eu ouço isso com frequência quando eu vou encaminhar alguém para você. O cara fala, não, doutor, eu pergunto lá no ChatGPT, falo meu peso, falo meu objetivo, e ele me dá um cardápio. O que esse indivíduo ele tem de diferente numa consulta nutricional depois de você escutar ele por minutos ou horas? O que muda de verdade? Da minha conduta pro do ChatGPT, por Isso, exemplo? perfeito. Assim, ou seja, o que a sua possibilidade de personalizar baseado no que você está ouvindo naquela consulta e entendendo daquele indivíduo, o que hoje, numa nutrição moderna, você consegue personalizar, você consegue entregar para esse paciente que você não teria no beabá. E quando eu estou falando de ChatGPT, eu estou falando quando você não podia personalizar no hospital, por exemplo, tá? A diferença do básico para algo personalizado e um olhar mais profundo. O que você entrega na prática para esse cara de diferente? Acho que o primeiro ponto, se a gente compara com o ChatGPT ou qualquer plataforma de inteligência artificial, ela é alimentada com o que você já falou previamente. Então, ela cria um perfil seu, um perfil de preferências. E as suas perguntas, as respostas do ChatGPT serão fundadas a partir disso. Então, se você alimenta errado esse ChatGPT, ele vai te entregar uma dieta errada. Só que ele está puxando um histórico seu. Então, um exemplo. Se você fala que no Natal você adora comer farofa, pede uma receita de farofa, de arroz, vamos lá no montão carboidrato mesmo. Ele entendeu que você gosta desse perfil de alimentação. Quando você agora passou o Natal, janeiro, você vai pedir uma dieta para redução de peso, redução de gordura, é muito possível que ele molde também, te dando muito carboidrato, mas reduzindo caloria. E esse é o grande problema dessas dietas padrão. Impacto metabólico do nutriente, então eu vou comer mais carboidrato, mais gordura, mais proteína, é muito diferente de caloria. Se a gente nicha uma dieta só por caloria, a chance de dar errado é gigante, porque o corpo olha para impacto no metabolismo e não só caloria. Então, uma dieta alta em carboidrato, como a do ChatGPT deu, pode ser que funcione muito bem para alguém que está olhando para ganho de massa muscular. Mas se o seu objetivo é perder gordura, mesmo com a caloria reduzida, pode ser que isso não funcione tão bem. Porque o impacto metabólico que vai ter no seu metabolismo não é o que você precisa agora. Esse nível de personalização e de entendimento de metabolismo, inteligência artificial alguma vai conseguir montar para você. Porque ela não tem esse banco de dados todo. O profissional, a intervenção do profissional e ele conectar todos esses pontos é essencial. Isso leva ao sucesso de uma dieta, seja para redução de gordura, seja para ganho de massa muscular, para rendimento. Às vezes a pessoa não quer mudar nada no corpo dela, ela quer render melhor. Isso é importante. Rendimento físico e cognitivo também, né?
Isso o ChatGPT não vai te dar. Como é que você daria esse passo, então, no indivíduo que... Beleza, primeiro a gente entendeu, eu já sei que você não é fã de contar caloria e tudo mais, até porque eu acredito que isso seria uma nutrição muito rasa, Exatamente. e que como as pessoas comem tão mal, acaba funcionando para a imensa maioria das pessoas como um primeiro passo. Eu Uhum. entendo isso, bacana, é aquele raciocínio ridículo de um monte de, entre mil aspas, o que eu vou dizer, experts de Instagram, de que não, tudo bem, é só você fazer um déficit que vai dar tudo certo. É. Bom, então a gente já, vou nem bater nisso, a gente já sabe que isso não faz sentido se você tiver um pouquinho mais de arma, um pouquinho mais, eu não queria usar a palavra inteligência não, mas se você tiver um pouquinho mais de conhecimento na área, bacana. Então nós estamos falando sobre o qualitativo aqui, não sobre o quantitativo, entendo isso. Mas quando você está de frente com um paciente, que ele na realidade, a gente até conversei disso em outros episódios aqui, quando você está de frente com um paciente que na realidade ele tem um objetivo de performance, e não estou falando do atleta, de físico, não, às vezes é um indivíduo que quer ganhar mais dinheiro no trabalho, ele quer concentrar melhor, ele quer render por Válido. mais tempo e tudo Sim. mais. Mas ele não tem um anseio estético, ele não precisa por saúde mudar peso e etc. E aí, o que que muda? O que que você entrega para esse cara, por exemplo, que chega na sua frente e ele fala, Eleonora, eu quero render melhor mentalmente, eu quero melhorar a memória, etc. Ou seja, como é que você faz para usar da nutrição para entregar um benefício que não seja ganhar peso e perder peso? Uhum. Excelente pergunta. Primeiro pilar para a gente render bem, tanto fisicamente quanto cognitivamente: sono. Você pode montar a melhor dieta do mundo. Se esse cara tá dormindo mal, se ele tá dormindo poucas horas por dia, principalmente sono raso, né? A gente trata muito sono raso hoje em dia. Nutrição, endocrinologia, enfim. Se ele tá dormindo raso, a gente entende que ele não tem o tempo que o corpo precisa para regenerar. Regenerar neurotransmissor, regenerar energia básica. Então, primeiro, antes de ver a nutrição dessa pessoa, você dorme quantas horas por dia? Você tá fazendo inversão de ciclo circadiano, né? Tô dormindo muito tarde, acordando muito tarde. Eu tô perdendo o tempo do meu dia em que meu metabolismo, meu corpo do ser humano, foi moldado para render melhor. A gente rende bem de dia. E sempre tem aquela pessoa que fala, mas eu rendo bem de madrugada, lá 2 horas da manhã, quando tem um pico de rendimento. Se adaptou. Você deve fazer isso tanto tempo que se adaptou. Mas experimenta trocar isso de novo. Dorme mais cedo, acorda cedo. Você pode falar bem disso, porque você acorda. Até fiz cara feia aqui. Quando eu escuto isso do paciente, você olha pro cara, normalmente o cara não tem um físico legal, não tem um resultado financeiro legal, não tem uma mente boa, mas ele afirma, não, eu sou noturno. É. Peraí, pô, o ser humano ele é um bicho diurno. Aí o cara que não tem resultado em área nenhuma da vida dele, Uhum. ele quer me falar que não, ele é o bichão, ele é o noturno, só ele quer, só ele quer. Mas não rende. É. Eu nunca vi um cara de altíssimo resultado em várias áreas da vida bater no peito e falar, não, eu fiz isso porque de noite mesmo é que eu produzo. Isso eu nunca vi acontecer. Se tiver alguém aí, me mostra, porque eu nunca vi. Nunca vi. A Nunca gente vi. não foi moldado assim na sobrevivência. Caça quando tem luz, senão a gente não faz nada. Fazer exercício pela manhã, então acordei cedo. Você acorda 4:30 da manhã, né? Aí também já é uma outra evolução. Mas acordei cedo, minha cabeça tá nova, tá regenerada. Tive um sono excelente. Aí a forma que eu vou quebrar esse jejum é muito relevante. Se eu dou uma quantidade altíssima de qualquer item que vá acionar muito a minha insulina, vou comer muito carboidrato, eu posso ter um efeito rebote aí, né? Vou dar um pico, vou baixar. Você faz isso? Não, eu tô pensando eu tomando 20 gramas de carboidrato no treino cedinho. Mas você vai usar logo em seguida. Mas imagina para quem não vai usar. Para quem acordei, não tenho tempo de treinar de manhã, eu vou trabalhar. A gente sabe que o corpo, o cérebro, ele precisa de glicose, de carboidrato, mas ele rende muito bem também no jejum. Então, fazer um jejum controlado, para a gente ter realmente a nutrição agindo a favor do rendimento cognitivo, é maravilhoso, funciona muito bem para homens e mulheres. Só que a forma que eu vou quebrar esse jejum depois desse jejum controlado é tão relevante quanto o tempo do jejum. Então, eu não vou comer um pão francês com um requeijão e um peito de peru. Acabei com qualquer benefício que o jejum teria me dado, né? Eu espero que você não faça isso, né, Tomás? Você Não, tá com... definitivamente não. Mas eu adoraria. Adoraria no passado, né? Hoje em dia a gente prefere outras coisas. Mas comer proteína é muito importante. Não comer tantos refinados assim. Isso garante uma energia mais estável pro corpo. Moeda de energia. Se eu tô dando uma moeda de energia A ruim... gente falou agora há pouco. Eu não estava com fome quando eu tomei essa proteína agora aqui. Uhum. Tava sossegado. Com uma refeição até agora. Agora são 3 horas da tarde. É. Tava tranquilo e tendo treinado muito bem.
isso. É isso que a gente Mas quer isso mudou gerar. depois que você mudou as minhas fontes de energia. É. Não era assim, não era Sim, assim. sim. Dava 3 horinhas e pouco, assim, eu ficava desesperado pra comer. Eu precisava comer. Sim, é. Precisava comer. Você não tinha, apesar de muito saudável, eu entendo que você não tinha uma flexibilidade metabólica tão rápida, tão eficiente. E isso a gente quer gerar em qualquer objetivo. Esse indivíduo, ele tem flexibilidade metabólica ou não? Se ele não tem, a gente tem que rodar isso no organismo, a gente precisa estimular isso. Porque imagina que você vai, para quem trabalha muito, tá olhando para um rendimento financeiro também, né? Se a gente fica com fome, a gente fica louco, né? Fico focado ali na fome. Isso atrapalha minha conversação, minha capacidade de negociação, meu rendimento como um todo, no social, inclusive. Então, imagina que você vai pegar um voo para uma reunião super importante que você tem, seu voo atrasou, você não tem nada com você. Não tem comida nenhuma com você. Aí Hoje você... tem problema nenhum pra mim. Exatamente. Problema nenhum. Antes você Mas o ficaria biscoitinho da mal-humorado. Latam era difícil de negar, Pois é, antigamente. pois é. Impressionante. Pois é. Impressionante. Isso é muito interessante gerar em todo mundo. É isso que a gente fala de qualidade de vida mesmo. Assim, o que a gente consegue reparar nesse organismo como um todo? Não é só emagrecimento, não é só ganho de músculo, não é só físico. É como um todo para melhorar a qualidade de vida. Ter uma boa capacidade de conversação, porque eu não estou morrendo de fome e eu adquiri flexibilidade metabólica, é melhorar rendimento na vida, melhorar a qualidade de vida. Essencialmente é isso que a gente quer. Justo. Ilê, deixa eu mudar completamente a caixinha aqui. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta agora não puramente nutricional, mas mais profissional no sentido de carreira mesmo. Me conta um negócio aqui. O que você hoje, nós estamos falando, você falou 2017 que você formou? Foi. Então nós estamos falando aí de 8, 9 anos. Uhum. O que quase uma década atrás a Eleonora de agora falaria para aquela menina que formou? Ou seja, qual o melhor conselho que você poderia se dar? Acho que tem alguns, mas o que eu vejo que é mais importante para você ter o sucesso que você imagina que você vai ter quando você está lá na faculdade é você saber estrategicamente o que você vai fazer com todo esse conteúdo. Não é só se inserir no mercado de trabalho, é saber financeiramente como que eu faço receita a partir de todo esse conteúdo técnico. Se você não souber se posicionar, não souber se vender até também, não ter esse jogo, esse manejo de mercado, não souber trabalhar com isso, você pode ser muito bom tecnicamente, mas dificilmente você vai saber se inserir tão bem assim. Então é muito importante você estudar esse mercado, você saber se inserir no mercado. Uma vez ali no mercado, você precisa de carga, né? Você precisa de experiência. E isso o mercado vai te dar. Só que você tem que saber estar ali dentro. Eu vejo muito que a galera que se forma hoje em dia não sabe. Acha que vai sair da faculdade, vai começar a cobrar R$ 500 na consulta. Não vai. Não é assim. Então, você precisa montar uma boa consulta, montar uma boa anamnese, saber se inserir realmente no mercado. E eu sempre falo que parece que as coisas funcionam num roteiro direitinho na vida. Você se forma, você não é tão conhecido assim, você tem agenda vazia. É na agenda vazia que você vai se organizar. Então, a gente sai com aquela animado, assim, para ter a agenda cheia. Tá, mas você se estruturou? A agenda tá cheia. O que você vai fazer com esse monte de paciente? Você sabe cobrar? Você sabe atender durante 60 minutos tudo que você precisa recolher de informação para montar uma conduta bem feita? Porque se você usa 60 minutos e não faz uma conduta bem feita, esse paciente não vai voltar. Você tem que gerar um resultado também, né? Você tem que se conectar, você tem que conversar, você tem que saber atender. Você vai saber fazer isso na agenda vazia, para você ter tudo estruturado, organizado, fazer um excelente serviço, aí sim esse paciente retorna. Com a agenda cheia já. Mas você precisa se estruturar antes. Entende? Tá, eu entendo o que você está me contando, mas se eu fosse um nutricionista que acabou de formar, eu não teria entendido na prática o que eu tenho que fazer então. Você tem que procurar alguém que vai saber te jogar ali na cara do gol, eu diria. Uma mentoria muito bem-vinda. Tá, Por isso. perfeito. E aí você falou sobre esse profissional conseguir desenvolver algumas habilidades para que naquele curto tempo de consulta ele consiga captar tudo que ele precisa para gerar resultado. Uhum. Você falou sobre esse indivíduo conseguir se posicionar e não só entrar no mercado de qualquer forma. E você usou uma terceira palavra que era o indivíduo se organizar. Então tenta, imaginando que eu dividi nessas 3 caixinhas aqui, o que você acha que seria importante
Quais habilidades esse nutricionista deveria desenvolver para que ele conseguisse se organizar primeiro? Tá. Eu Ou diria que. seja, desculpa, Uhum. você começaria hoje se organizando por onde? Como? Tendo todas as ferramentas que eu preciso para o momento da consulta. O momento da consulta é um Quais são? momento, uma anamnese muito bem feita. Você tem que entender de metabolismo hoje em dia. Não, você só saber calcular a dieta não é suficiente. Não é mesmo. Você tem que entender de intestino, metabolismo, ciclo circadiano, que é esse assunto do sono que a gente falou. Você precisa saber ouvir muito esse indivíduo. A hora da consulta é do indivíduo. Todo mundo sabe como é insuportável você ir numa consulta médica ou de nutricionista e a pessoa tá lá, só digitando. Você quer olhar para o olho desse profissional que você buscou, né? Você buscou ele por algum motivo. Por muitos motivos, eu imagino. Então, você tem que saber ouvir aquele paciente e ser eficiente, traçar uma conduta eficiente. Para isso, você precisa de algumas ferramentas. Você precisa ler exames de sangue, exames laboratoriais, isso é essencial, mesmo como nutricionista. E você precisa traçar toda essa teia metabólica / rotina, ajustar a rotina, para ele ter o resultado que ele tá te pedindo ali, né? Você precisa caminhar com ele, ensinar ele. Eu sempre falo que a consulta para o paciente é importante ele aproveitar o tempo da consulta. Eu adoro paciente que vem assim, igual você tá agora, com um caderninho, canetinha e vai lista de pergunta. Porque é ali que ele vai aprender. Você não quer seguir um cardápio para sempre. Não, ninguém quer fazer isso. Ficar olhando ali na geladeira e seguir um cardápio para sempre. Tô tranquilo. Mas você já PhD, né, em dieta. Então, isso é importante, você saber ensinar, aproveitar o tempo da consulta, o profissional, saber ensinar, passar informação, recolher essas queixas de uma forma objetiva para ir traçando item por item. Vou ajustar a rotina, você tem que melhorar isso aqui no sono, e não é você tem que delegar para o paciente. Como que ele vai fazer isso? Você precisa orientar. Então, o profissional, isso a faculdade infelizmente não vai ensinar, porque ela já tem muita coisa para ensinar, né? Mas ele tem que saber estruturar isso na consulta dele. Todos esses pontos. Isso é muito relevante. Atividade física também. A gente conversou bastante sobre atividade física quando a gente começou esses ajustes todos, porque isso anda junto, né? É importante para o metabolismo. Então, primeiro, estruturar essa consulta, anamnese, sabendo de tudo isso aí que eu falei, um monte de coisa. Segundo, que talvez seja um dos mais importantes. A gente tem essa vitrine maravilhosa que é a rede social e ela é gratuita. Por que não estar lá? Se você não mostra parte do seu conteúdo nessa grande vitrine, o seu concorrente está mostrando. E ele vai colher frutos positivos disso que você não mostrou. Você está me falando de captação. Exato. Tá. E o que você acha que hoje é determinante? Deixa eu contextualizar primeiro. Uhum. No nosso ambiente de trabalho hoje, na rede são 8 clínicas, nós estamos falando aí de mais de 50 profissionais de saúde hoje. E você, se eu não estiver enganado, é a nutricionista de maior ticket, de preço de consulta mais alto. Eu sei que você vai reajustar agora. Nós estamos falando do que é o sonho da imensa maioria dos nutricionistas que eu conheço, que é conseguir cobrar mais de R$ 1.000 tendo fila, que é o que você faz hoje, com facilidade. O que você acha que foi o determinante para que você conseguisse captar o paciente disposto a enxergar valor o suficiente para pagar isso pelo seu trabalho e, principalmente, quantidade de paciente com essa mesma disposição e capacidade financeira? O que você acha que foi o diferencial para você falar, não, esse indivíduo me procura e é por esse motivo? Eu vejo que o que faz isso acontecer de uma forma que roda, essa roda ela realmente está funcionando ali, da captação e do paciente ir até você e permanecer com você, é a sua capacidade de resolução de problemas desse paciente. Então, é você, de fato, ouvir esse paciente muito bem, uma escuta apurada, entender o que ele está te pedindo, entender o problema dele, principal e secundários. E você traçar conduta e estratégia para que aquilo funcione. Não adianta você fazer um plano perfeito que não cabe na rotina daquela pessoa. Ela não vai voltar, ela provavelmente nem vai seguir o que você está passando ali. Então, o que faz essa roda de sucesso acontecer é resolver problemas, ter uma estratégia possível e bem feita. Para isso, você precisa de técnica e você precisa de muita sensibilidade. A pessoa chegou para você com uma necessidade absurda de perda de gordura. Ok, a gente vai fazer isso, mas ela tem um intestino perigoso.
Um intestino que, se ela viaja uma semana, ele trava uma semana. É viável conviver com isso na vida? Não é. Se você resolve esse problema, que isso é um problemão de saúde, constipação é um problemão. Se você resolve isso, a pessoa foi para você por emagrecimento, mas ela ficou porque você resolveu uma questão da vida dela que permeia muito tempo. É esse tipo de sensibilidade. É você ser útil. Acho que é isso. Você ser útil. Ensinar. Fazer uma estratégia bem feita. Ouvir o paciente. Melhorar a qualidade de vida até do que ele não acha que precisa. Isso é muito importante. Você mostrar isso no Instagram ajuda, né? Porque da mesma forma que funcionou para aquela pessoa, outras pessoas vão ver valor nisso também. Mas o Instagram, ele te botou no sol. Se a sorte vai cruzar ali esse caminho do sol, você tem que estar preparado para ela. Então, Eu acho, só um segundo, eu acho que você está me falando o seguinte. Eu entendi que nós estamos falando aqui de uma capacidade técnica que diretamente não te gera captação de novo paciente, novo cliente. Mas você está me dizendo sobre quando esse novo paciente chegar, você ser capaz de utilizar da habilidade técnica para entregar esse resultado, inclusive resultado que ele nem esperava, de problemas que ele nem sabia que tinha, e utilizar desse tipo de exemplo para aí usar a via de captação do Instagram ou da internet de uma forma geral, é isso? também, acho que eu pulei essa parte da resposta, mas o Instagram, tendo essa visibilidade toda, a gente entende que as pessoas se conectam com pessoas, né? Assim, você é um excelente médico. Mas provavelmente o que eu mais quero consumir ali é você treinando todo dia de manhã, porque eu me sinto motivada por isso e falo, ai, poxa, é isso, tem que fazer isso também. E não tem nada a ver com você dentro do consultório. Então você acha que a conexão é a palavra? Conexão é a palavra. Conexão, identificação. A gente adora ver pessoas que a gente de alguma forma se identifica e ver o que ela tem para falar sobre temas que não tem nada a ver com o título ali do perfil. Nutrição, medicina, endocrinologia. O que você acha que as pessoas mais gostam de te ouvir falar? Ou Ah, de ver na sua vida? eu acho que eu sou bem verdadeira. Eu não douro a pílula aí dessa coisa do ai, acordei, tá um sol lindo, gente, vamos viver a vida. Eu não sou esse perfil. Eu não me motivo a partir disso. Eu mostro eu indo pra academia, subindo a vista chinesa, 5 horas da manhã com muita preguiça, mas porque eu preciso fazer. Eu, às vezes, estou com muita vontade de comer um doce, mas é quarta-feira, 2 horas da tarde. Eu vou ativamente escolher. Não dá ainda. Eu vou guardar essa vontade até o final de semana. Queria muito comer um chocolate, mas hoje eu não vou. Vou segurar. Às vezes as pessoas não mostram tudo isso. E, sinceramente, eu acho que tá todo mundo cansado de gente perfeita na internet. Porque tem muito. Vamos ser um pouco mais real ali, que as pessoas provavelmente vão se identificar mais. E é vida real, assim, é o dia a dia. Isso é bem importante. Eu queria ver mais disso também. Olha, então, a gente falou sobre habilidades técnicas que esse nutricionista tem que desenvolver. Eu entendi isso. A gente falou sobre o poder da conexão para gerar captação de paciente. Então, se eu estou com a minha cabeça aqui de que eu quero montar a minha vida no mundo particular, de que eu quero montar o meu consultório, a minha clínica, etc., eu entendi que, obviamente, não adianta você trazer o seu cliente barra paciente se você não tem capacidade técnica de gerar resultado para ele. Eu entendi que a captação hoje no digital ela passa muito pela conexão. Como que você faz para ativamente reter esse paciente com você? Tem algo além do resultado, ou seja, algo além do caminho normal, entreguei resultado, ele tem vontade de voltar? Tem algo que você pensa diferente disso? Tem alguma estratégia que você faça para segurar esse paciente com você? Para manter ele em longo prazo com você? Não. Tem. E tem uma ação básica, partiu de um ato muito genuíno meu, de querer saber como essa pessoa tá, mas eu vi que isso também reverbera positivamente na constância. E constância é uma palavra-chave, eu diria que tão chave quanto disciplina. O que é isso? Fazer um feedback 15 dias dentro dessa nova rotina. Eu falo muito que na consulta, mesmo o paciente não vindo por isso, eu sempre enxergo que é essencial fazer um ajuste de rotina. Seja do horário que dorme, o horário que acorda, o horário da refeição, enfim. Mas você tem que olhar esse bolo de coisas a serem resolvidas como parte da sua rotina. Então, ele entrou numa rotina nova. E aí, é isso, né? Boa sorte. Não. Você tem que saber se isso tudo funcionou. Pode ser que vá funcionar depois de um mês. Aí, depois de 30, 45 dias, ele volta na sua consulta. Mas fazer um check-in com esse paciente. Ativamente você vai atrás dele e pergunta. Sim, É isso. sim, pergunta.
15 dias dentro dessa mudança de hábitos, nova alimentação, novos horários, novo perfil de treino. Como que você está se sentindo? Não é para saber se está dando certo. Não é isso. É como que ele está se sentindo. Porque você mudou coisas bem relevantes ali. E se a gente muda muito da alimentação, a alimentação tem um papel emocional também, né? Imagina que você trata uma criança, um adolescente que mora com os pais e tá todo mundo comendo batata frita e você não pode mais comer batata frita. A rotina da casa tá inadequada, mas isso tem um fundo emocional também. Então você precisa saber como ele está se sentindo. Pode ser que esteja tudo muito bem, pode ser que não. Ah, eu até como salada, mas eu fico pra baixo depois. Você tem que saber disso. Isso é importante. Então nós estamos falando aqui do que no mundo dos negócios a gente fala de régua de relacionamento. Uhum. Você está fazendo isso ativamente. E isso é algo que eu enxergo que o profissional de saúde não aprendeu a fazer. Primeiro, eu propositalmente coloquei na minha fala paciente/cliente. Uhum. Por quê? A gente foi treinado, e eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou dizer, a gente foi treinado na faculdade a tratar o indivíduo que vai nos pagar para a gente resolver um problema dele como paciente. E tipicamente ele é o indivíduo que pacientemente ele pode sentar numa sala de espera, esperar horas. Tanto é que existe ainda, hoje em dia é menos utilizado, um documento médico chamado declaração de comparecimento. Uhum. Por quê? Porque era certo que no dia da consulta médica ele ia faltar ao trabalho, de tantas horas que ele passava lá. A recepção típica ela tem o quê? Uma televisão, uma pilha de revista. Pra Por quê? passar Porque o ele vai tempo. passar horas, exatamente. E o nome dele é paciente. Então a gente aprendeu que aquele indivíduo precisa muito de mim. Se não existisse no mundo, ele não tem solução para a vida dele. Então eu posso tratá-lo mal. Ou tratá-lo de qualquer forma. Porque ele vai chegar ali, em 10 minutos eu resolvo a vida dele, e ele vai embora. E eu tiro a dor dele. E eu trato a condição que ele veio resolver. Quando a gente começa a interpretar o paciente como cliente, eu não estou colocando um cifrão na cara dele, Uhum. na testa dele, de forma alguma. Só que, quando eu começo a interpretar pessoas como clientes, a minha régua tem que subir. Porque para o meu cliente gostar e voltar, o meu atendimento tem que ser muito melhor do que antigamente era para o meu paciente. Então, assim, eu gosto de fazer essa brincadeira de palavras pensando nisso. Quando você me fala sobre correr atrás, pedir um feedback, não só olhar o resultado, mas entender como esse indivíduo se sentiu a partir das modificações que você fez, o que eu consigo enxergar e entender aqui é que no mundo comercial, no mundo empresarial, a gente chama esse troço de régua de relacionamento, que é o seguinte: esse indivíduo entrou na sua empresa, que hoje é o seu consultório, você é uma profissional liberal. Ele teve o primeiro contato com você, ele recebeu o seu primeiro serviço ou produto, ele te pagou por isso. A partir desse momento, se eu não sei como esse indivíduo utilizou das armas que eu dei para ele, como esse indivíduo gerou resultado a partir do conhecimento que eu gerei para ele naquela consulta, se eu não consigo fazer isso, eu perco o laço com ele. Uhum. E aí, agora eu vou falar especificamente para quem é profissional de saúde, para pensar comigo. Quando você coleta um feedback, o que você está fazendo com ele? Você está voltando lá atrás no que você me falou que é importante para a captação. Você está criando conexão. Uhum. Uma conexão extremamente real. A gente não se importa de pagar mais por quem a gente conectou de verdade. Então, acaba que eu acho que a gente, quando profissional de saúde, quando deixa de interpretar isso e fazer isso de forma proposital, a gente deixa de se relacionar mais com o nosso paciente, e o paciente que paga mais, ele quer mais relacionamento. Uhum. Ele quer mais relacionamento. Sim. A gente paga mais por comodidade, a gente aceita pagar mais por conexão, a gente aceita pagar mais por se sentir bem. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Sim. Você estava falando, eu anotei diversos pontos aqui, e o que você está falando às vezes é tão intangível que você não consegue ser objetiva, mas eu estou entendendo o que você está me dizendo. É realmente genuíno. E tem um fator, assim, que ele é bem verdade, mas eu acho que algumas pessoas têm vergonha de falar, ou só não é muito falado mesmo. O profissional que cobra R$300 numa consulta vai dar uma consulta muito diferente do profissional que cobra R$1.500. O profissional que cobra R$1.500, ele entendeu o que é essa consulta. Ele entendeu a régua de relacionamento, ele entendeu solucionar problemas, a conexão. É muito, muito diferente. E não é também colocando um cifrão, como você falou, nesse cliente, mas é agregar valor ao seu trabalho, o que você já faria tecnicamente. Tem muito profissional aí. Você só ser técnico, excelente tecnicamente, não é suficiente. Não é suficiente.
Porque as pessoas não estão ali só porque elas querem tecnicamente. Elas vão permanecer, elas chegam ali pelo técnico, provavelmente. Mas elas vão permanecer ali porque você deu uma excelente consulta, você ouviu, você riu junto com elas, tomou um cafezinho. Isso é muito importante. Ela tá 1 hora ali com você. Você vai ficar só digitando aqui e aí entregou a prescrição, tchau, até mês que vem. Isso é horrível, é antipático. Perfeito. Você tá me falando, eu tô lembrando de um cara chamado Rock, eu já te falei dele algumas vezes. Sim. O Rock, posso dizer que o Rock foi meu mentor no que tange a minha capacidade de conectar durante consulta. Sim. Eu lembro você tá falando muito sobre digitar, eu lembro que a primeira modificação que ele fez, ele falou comigo assim, o paciente entrou na sala, abaixa a tampa do computador. E eu pensava, não vou fazer isso. Qual a lógica de fazer um negócio desse? Aí ele falou, olha só, eu preciso que você faça isso, você pode olhar no relógio discretamente, você só está autorizado a abrir o computador depois de 5 minutos. Uhum. Meu raciocínio, que era, eu vim de uma base de cirurgia geral, o que o cirurgião aprende? Não faça consulta. Se tiver que fazer consulta, faça a mais rápido e dirigida possível. A maioria dos consultórios de cirurgia geral que eu frequentei não tem cadeira pro médico nem pro paciente, é só a maca. Uhum. Por quê? Eu vou operar a barriga, então esse cara já tem que estar deitado, eu tenho que pôr a mão na barriga dele, é isso que eu preciso. É um órgão, você tá tratando Botei a mão na barriga dele, eu já sei o que eu tenho que operar. Sobe pro centro cirúrgico, acabou. Acabou. A alegria do cirurgião é quando o clínico liga e chama, quando ele chega lá, o paciente já está deitado e despido. Ou seja, não me interessa conectar, interessa descobrir o problema e resolver o mais rápido possível. Sim. Aí depois disso eu vou pro plano de saúde, no qual colocavam na minha agenda 5 pacientes por hora. Então, quando o Rock falou isso pra mim, eu estava no plano de saúde e abrindo particular. Meu cérebro automaticamente negou aquilo. Eu falei, claro que não, eu Não tenho vai dar 12 tempo. minutos de consulta. No relógio era exatamente isso, 12 minutos de consulta. Como é que eu fico 5 batendo papo? O que eu comecei a descobrir? Esses 5 hoje já viraram às vezes metade da consulta, antes de eu começar tecnicamente a entrar na consulta de fato. O que eu reparei hoje? Quando eu consigo gerar uma conexão real no início do atendimento, eu vou conseguir entregar mais resultado porque eu vou entrar no mais íntimo desse paciente. Eu não enxergava isso antes. Então talvez seja isso que você está me falando sobre o indivíduo que cobrou mais, ele entendeu o que ele precisa entregar de verdade. Entendi, gostei disso. E deixa eu te falar, pode ir. Provavelmente nesses 12 minutos que você tinha do plano de saúde, se você ainda assim separasse 5 para ouvir, para se conectar, esse paciente com a consulta curtinha, ele ia voltar. Porque isso é tão diferente do padrão que ele ia lembrar de você. Ele falou, não, eu vou voltar no Dr. Tomás porque eu lembro que ele me ouviu, eu consegui falar algumas coisas para ele que eu nem lembro de terem perguntado antes. Isso é importante. A gente se conecta com pessoas e não com profissionais. Você está me falando um negócio? Tempo do plano de saúde, como é que eu fazia? Eu tenho lá meus 10, 12 pontos mínimos que eu preciso perguntar e conversar numa consulta. Eu chegava para esse paciente e eu falava o seguinte, olha só, tem um livro aqui que eu preciso preencher na minha cabeça para te entender. Só que eu preciso combinar um negócio com você. O seu plano só me dá 12 minutos para eu estar aqui com você. Então nós vamos resolver um problema por vez. E eu mandava o paciente voltar todo mês, porque o plano dele pagaria no mês seguinte para ele. Sim. E aí, assim, hoje eu ia falar de intestino, só. Da próxima vez eu falava de sono, só. Falava de saúde sexual, só. Então eu tive pacientes que talvez eu levei, talvez não, certamente, 8 encontros, 10 encontros para eu sentir assim, nossa, agora eu consegui entregar uma conduta inteira para ele. Só que isso criava um laço maravilhoso. E isso é tão maluco. Na época do plano de saúde eu anotava nome, telefone e e-mail de 100% dos pacientes. Então eu passei um pouquinho mais do que 1.000 pacientes atendidos no plano. Quando acabou isso eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para todo mundo. Pensando assim, não vou converter ninguém. Porque o cara ia de graça. Eu tenho pacientes que começaram comigo no plano de saúde. Me vem alguns à cabeça aqui agora, que eu atendo o marido, a mulher, eu sei quem é o filho, eu criei laço real e esse cara tá comigo no particular até hoje. Eu ia mencionar isso, deve ter migrado muita gente, porque a consulta do plano de saúde já era muito boa. E aí agora eu tinha 12, agora eu tenho 60 minutos com essa pessoa. Foi bom pensar nisso. E assim, eu vou te falar que alguns deles, eu genuinamente gosto de me relacionar fora da consulta. Fora da consulta. Você conheceu naquele evento Outubro Rosa nosso, um casal, adoro aqueles caras, adoro eles, o Ricardo e a Kênia, gosto deles mesmo. Sim. E assim, que eu gosto de me relacionar fora, isso é legal, isso é legal. Isso é a conexão, que sai do ambiente de profissional. Olha, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu consegui desenhar bem na cabeça, eu entendi de onde profissionalmente você veio, eu entendi algumas outras influências, entendi a faculdade super rápida, a influência hospitalar, a influência de consultório. A gente conversou um pouquinho sobre o que você faz para captar habilidades técnicas de um nutricionista que estaria começando.
Agora eu não quero olhar para trás, não. Eu quero olhar um pouquinho para frente. Eu sei que hoje você já dá aula, eu sei que hoje você mentora nutricionistas. Eu quero saber onde você se vê daqui a 10 anos, profissionalmente falando. Boa pergunta. Eu sou bem ansiosa. Eu falo muito de ansiedade, mas eu sou bem ansiosa. Aliás, esse cafezinho aqui já não vou nem poder terminar pela hora que a gente tá. Eu me vejo em 10 anos abrangendo mais ainda tudo que a gente já faz hoje, mas caminhando junto com a necessidade do público. Então, talvez a nutrição daqui a 10 anos esteja muito diferente. Você vai ficar estacionado no que a gente faz hoje em 2025? Não. Então, é importante. Eu sinto essa importância realmente em caminhar junto com o que vem acontecendo. Quando eu me formei, eu não imaginava em mentorar necessariamente. Eu adoraria ter o conteúdo que a gente tem na mentoria, que é realmente entender o que eu preciso fazer na prática para atender, ter sucesso, resolver essa vida financeira, que você não sabe o que é de imposto, você precisa de um contador. Então, eu adoraria ter isso. Daqui a 10 anos, os problemas serão diferentes. Então, eu me imagino ainda abraçando tudo isso e ainda colocando a galera na cara do gol para sentir realizado profissionalmente. A gente tem uma experiência que essa galera não tem. Eu acho muito valioso a gente poder passar essa experiência adiante e formar um mercado mais qualificado. Você se enxerga, então, muito mais treinando novos nutricionistas do que atendendo em si. Sim, Tá, perfeito. sim. Mas você não tem vontade de parar de atender. Não tenho vontade nenhuma de parar de atender. Eu adoro. Você vê, a gente fica o dia inteiro aqui. É muito cansativo, mas é delicioso. É isso que a gente sabe fazer. Eu me sinto muito bem. Eu adoro conversar com os pacientes. Eu lembro do nome deles. Isso é um ponto curioso. Quando eu não lembro automaticamente, eu leio ali na agenda, eu falo, quem é essa pessoa mesmo? Eu fico, o que aconteceu nessa consulta que eu não lembro do nome dele? E aí logo depois eu lembro e falo, ah, tá, a pessoa que não é do Brasil, mora em Nova York, veio pro Brasil para visitar a mãe. Já tem todo um contexto ali que é delicioso você saber as atualizações, você saber dos novos problemas. A gente espera que não tenham novos, mas às vezes tem. Isso é muito bom, é a vida da pessoa. E a gente tem uma influência ativa na vida dessas pessoas. Eu amo atender, eu acho que eu nunca vou parar de atender. E ainda profissionalmente falando, e ainda em perguntas mais profundas, qual que você acha que foi o principal erro da sua carreira? Acho que é um. Vale não nutricional também, digo, antes da nutrição também. Acho que medo. Medo de iniciar. Quando que você acha que você teve medo? Ai, antes de fazer nutrição, eu tinha bastante medo pela questão do mercado. Isso é um medo que não compete a gente. Me explica um pouquinho. Eu tinha medo de saber muito sobre o meu tema, seja nutrição ou quem faz direito, saber muito de direito, ou qualquer que seja a profissão, e não saber usar isso a meu favor. A meu favor a gente precisa de Você dinheiro. tinha medo de ser obesa mental. Sabe muito e executa nada. Mas querer executar muito e não conseguir, não saber aonde executar. Entendi. Então eu tinha esse medo pelo cenário que tinha ali. Mas é importante para mim foi muito importante, eu acho que é importante para todo mundo. Se você é bom e se você está disposto ao esforço, você vai para frente. Essa coisa como que a gente se sobressai? Se você é bom e você está disposto para o esforço, não se poupar tanto, principalmente no início, organizar o que você tem que organizar, aprender o que você tem que aprender, se conectar com quem você tem que se conectar. Se você está disposto a isso, você vai se sobressair. Eu tinha esse medo de não saber como fazer isso. Mas isso é independente do ofício. Você tem que estar disposto ao esforço, principalmente no início, que você não sabe nada, você sabe tecnicamente. De resto, você não sabe. Então, no início eu me sentia travada por isso, tanto que eu pulei de galho em galho aí nas faculdades, até de fato falar, não, tá, isso aqui que eu sei fazer, eu vou me aprofundar nisso aqui, eu vou fazer o que tiver que fazer. E aí fui embora. Acho que essa fome é importante que todo mundo tenha um pouquinho, principalmente no início. E se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho, que conselho seria? Seria vai embora, vai, faz. Mostra, estuda, fala com as pessoas. Eu sempre fui muito tímida e você é excelente nisso, em se conectar com as pessoas. Você sabe. Eu? Você sabe disso. E como isso te abriu portas e abre mesmo para todo mundo, porque a gente se conecta com pessoas e não só com profissionais. Então,
galera que tá na faculdade, que fala, ah, em faculdade você não aprende nada, você aprende depois. Você aprende muita coisa, você conhece muita gente interessante. É importante você se conectar, fala com os professores, quem são as pessoas relevantes para você, pergunta, se interessa. Eu teria feito mais isso. Perfeito, gostei de ouvir isso. E me conta uma outra coisa. A gente falou do conselho que você daria, a gente falou sobre o principal erro que você sente que cometeu e o principal acerto da sua carreira. Meu principal acerto, eu diria que foi esse um paciente que chegou pelo Instagram e eu na hora entendi, tá, ali tem coisa. Porque se você entende uma brecha, aquilo ali, o Instagram foi uma brecha. Se você entende aquilo e você adentra e começa a entender essa dinâmica, começa a trabalhar em cima disso, precisa de uma certa coragem, porque isso é uma outra parte do trabalho que não tem a ver com o que você vai realizar em consultório e precisa de um esforço, de uma carga horária também, mas é muito relevante. Então, o acerto foi entender aquilo ali cedo, quando não era como é hoje em dia, e seguir. Ai, mas eu tenho vergonha de me mostrar. Abre a câmera 1 minuto do dia, se mostra 1 minuto do dia. Aos poucos você vai, sabe, isso vai ficando mais natural pra você. Então esse foi um acerto. Eu entender que dali vem, do Instagram vem. Isso é importante. Eu ouvi uma vez um conselho que não foi pra mim, sobre, era um médico da nossa mentoria, uma médica, com esse perfil aí, morro de vergonha e não quero aparecer e tal, vou passar vergonha. Acho que foi o Rock, se eu não estiver enganado, ou o André, enfim, alguém que trabalha com a gente na mentoria, virou pra ela e falou o seguinte: então nós vamos fazer um negócio. Então você vai abrir um Melhores Amigos do Instagram, você vai colocar só as 2 pessoas que você se sente mais íntima do mundo. Uhum. E você vai gravar só ali. Mas você vai gravar com roupinha profissional, como se estivesse gravando pra todo mundo. E vamos modular essa vergonha. É impressionante, porque nós estamos falando de 2, 3 meses e essa pessoa agora grava com desenvoltura. Então eu acho assim que o exercício de quebrar o gelo e começar, ele não precisa ser já começar se expondo com muita gente. E uma segunda coisa é o seguinte: o quão soberbo você é pra achar que você vai ter audiência no seu primeiro vídeo, pô. Pelo amor de Deus. Eu não apaguei as postagens do meu Instagram lá do começo. Eu também não, tá tudo Eram lá. ridículas. Mas se hoje eu não entendo muito de luz e tudo mais, eu gravava no consultório do plano, não me pergunte como, apesar de ter 5 pacientes por hora. E atrás, isso era no Rio de Janeiro, atrás tinha a vista para o Cristo, um consultório super bonito, só que o horário que eu podia gravar, o sol estava nas minhas costas. Então minha cara não aparecia direito, era uma cena de horror, era horroroso, parecia que a câmera estava suja, era muito ruim. E eu gaguejava, e eu tinha medo eu tinha vergonha dos meus pares, então eu não podia parecer muito simplório, não. Então eu tinha que falar de forma muito técnica. Ou seja, eu não conectava com ninguém. Porque o vídeo era ruim, porque o áudio era ruim, porque o conteúdo era horrível. E ninguém entendia, Ou né? talvez o conteúdo nem fosse ruim, mas a minha capacidade de comunicação era péssima. Eu ouvi uma vez um tribunal do júri. No Brasil, os jurados eles são sorteados naquela comunidade, né? Eu já fui júri. E aí tinha muito... Acho legal pra caramba isso. E tinha muita gente muito simples ali. E os advogados falando com o juiz, etc, etc, tal. E aí chega o momento da sentença, na qual existe alguém no júri que vai representar o júri para falar a decisão. E aí, nesse momento, era uma mulher, essa mulher, quando o juiz dá a palavra para ela, ela fala o seguinte: se eu tivesse poder, eu anularia esse julgamento. E aí todo mundo parou e prestou atenção nela. Como assim? O que essa mulher está falando isso com o juiz? Porque o que os senhores fizeram é um absurdo. Porque eu sou a única pessoa aqui que fez uma faculdade. Eu sou a única pessoa aqui que tem a mínima capacidade de entendimento do que vocês estão falando, ainda assim eu não entendo. E eu estou no meio de pessoas aqui, ela falou, teve gente que assinou com o dedo. E vocês não foram capazes de falar de forma simples para que a gente entendesse o que está acontecendo. E aí vocês querem que a gente defina o futuro de alguém. Eu trouxe para minha vida da seguinte forma: aquele advogado talvez estivesse falando num nível técnico altíssimo, porque ele queria fazer bonito pro promotor que estava do outro lado. Sim. O juiz da mesma forma, o promotor da mesma forma. Então a gente tem que entender, você quer falar para quem?
eu queria falar para paciente, mas eu não estava acertando no meu paciente, porque eu estava falando de uma forma que ele não entendia. Uhum. Só que quem paga a conta no final das contas é o meu paciente, não é o meu par, não é o outro médico que está me olhando. Então eu errava muito feio, porque talvez eu até acertasse o canal de comunicação, mas eu não acertava o meu público. Sim. E eu não apaguei esses vídeos, porque esses vídeos são memória para mim, e toda vez que eu pego um mentorado e começa a falar sobre isso, que tô travado, que não sei o que, eu falo, cara, tira 15 minutos da sua vida e volta lá no fundo, volta 1000 postagens, já passei de 1000 postagens, volta 1000 postagens minhas lá e vai ver o que eu postava. É vergonhoso, pô, e tá lá. Mas é o começar. E Você de não novo, vai começar bom. Ninguém vai começar bom. não acha que ninguém vai te ver. Quem é você pra você achar que vão ter 10 mil pessoas te vendo? A hora de fazer vergonha é no começo mesmo. Exatamente. É o poder da agenda vazia, dos poucos seguidores. E outro raciocínio. Eu nunca vi quem já fez sucesso criticar o início de outra pessoa. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma nutricionista, um médico que é extremamente bem remunerado, que tem uma agenda muito cheia, que vê o Nutri que está começando, aponta o dedo e fala que cara ridículo. Eu nunca vi isso acontecer. Normalmente quem faz isso é quem está na mesma dificuldade de você. Sim. E está com medo. Sim. E se você furar a bolha do lado dele, ele vai ficar evidenciado o quão ruim ele é. Sim. O quão covarde ele é. Então, normalmente, são as pessoas que estão no mesmo patamar seu que querem. Quem está acima, bate palma. Mas é porque a gente quer estimular os outros, os que estão aprendendo, não é nem abaixo, mas que olham pra gente, falando, eu quero estar ali também, mas eu não sei por onde começar. Você vai recriminar a pessoa porque o vídeo dela tá ruim? Não, você tem que gravar vídeo, mas tem que aprender a gravar vídeo. Você vai aprender fazendo. Você vai gravar vídeo ruim. Eu gravei muito vídeo ruim. Eu gravo até hoje. Eu gravo até hoje também, mas eu quero falar Grave isso aqui. e posto. É isso. Grave eu quero falar isso aqui, tenho 30 segundos, vou gravar assim e vou postar. Você tem que fazer o bom inimigo do ótimo. Se você fica ali, não, porque não tá perfeito, porque não tá excelente, não vai estar. Eu gravo vídeo sujo, suado pós-treino. Quase todo dia, tomando café. Sim. Assim, com a louça do café que eu estou tomando das minhas costas. Mas ninguém repara Quase nisso, todos os dias eu faço isso. Enfim, deixa eu te fazer agora um pedido, com a gente já se encaminhando para o final. Eu queria que você me recomendasse 2 leituras. Uma leitura não diretamente para mim, mas para um nutricionista que está começando a carreira. Uhum. O que você acha que seria ou um tema ou um livro para esse indivíduo se aprofundar e que poderia ser um divisor de águas para ele? E, esquecendo a parte profissional, uma leitura que te gerou um desenvolvimento pessoal importante e que você gostaria de recomendar. Eu vou começar pelo pessoal, pode ser? Pode ser. O Pessoal é um livro muito antigo, que eu já li mais de 3 vezes, e que ele te leva a uma reflexão pessoal em vários setores da vida. O nome é The Unbearable Lightness of Being. É o nome original, é A Luz Insuportável do Ser. E ele é um livro de filosofia, mas ele coloca personagem nos fatores da vida. Então tem a instabilidade da vida, isso é representado por um personagem. E aí tem a instabilidade dos seus desejos. Ora eu quero fazer isso, ora eu não quero, mas poxa, eu me comprometi a fazer isso. Oscilações que todo ser humano vai passar, seja no relacionamento, na profissão, na vida privada ou não. Esse livro ele caminha por tudo isso de uma forma personificada. Eu amei esse livro e eu acho que todo mundo que começar a ler vai se identificar em muitos pontos e vai te transformar minimamente. Esse livro é excelente. E o profissional, aí tem muitos. Profissional depende do que a pessoa quer fazer, né? Azar o seu, perguntei um só. Dá seu jeito. Eu diria um livro de... Eu não sei o título, mas é um livro de hábitos. É um livro que fala de desconforto. É um livro de rotina, na verdade. Que fala de desconforto para você provocar o desconforto. E você vê aonde isso vai te levando. Eu preciso dar um Google. Posso dar um Google? Deve dar um Google, mas você me falou de um negócio, eu tô pensando aqui. Eu ganhei de uma paciente minha um livro de um cara, de um americano chamado David Goggins. Uhum. Você falou sobre provocar o desconforto. Sim, ele faz muito isso. Resumo da história, nós estamos falando de um indivíduo de 140 quilos que se voluntariou para a Marinha e tinha que perder, eu estou chutando números, eu vou errar certamente, 50 quilos em 60 dias, sem nutricionista, sem educador físico, sem dinheiro, sem nada. E ele se virou. Como? Fazendo jejum e muito exercício até passar mal.
não é saudável nada disso. Eu tô querendo dizer o seguinte, sobre essa questão de provocar o desconforto. E ele fala o tempo todo o quão é extremamente importante, e aí, segundo a visão dele, principalmente para o homem, é se colocar no desconforto o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Respeitando as devidas proporções, já que eu tô falando, ele era um cara militar de elite da Marinha, militar de elite da Aeronáutica, fez todos os cursos de elite do Exército. Tô falando de um cara de altíssimo nível, mas eu li esse livro e eu falei, cara, eu não consigo dizer de uma forma menos feia do que eu falei, eu sou um bosta. Eu nunca mais não tomei um banho frio de manhã depois desse livro e eu comecei a correr por conta desse livro. E você detesta correr, né? Detesto correr, detesto correr. Eu falei, eu vou correr agora pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, todas as semanas, sem falta, sem falta, por conta desse livro. Eu entendi o seguinte, esse cara saiu tão de trás com relação a de onde eu tive criação e etc. E esse cara atingiu um nível mental e físico tão à frente do que eu tô hoje, baseado em se colocar em desconforto o tempo todo, que é o que você tá falando. Eu adorei aquilo, adorei aquilo. Esse livro me gerou um movimento real, assim. Eu acho que a questão do desconforto é que a gente é habituado ao confortável. Então, tô fazendo uma corrida, começou a ficar muito difícil. Ai, meu Deus, melhor parar. Não, você não vai morrer, tá tudo certo. É claro que a gente não vai fazer isso todas as vezes, mas eu acho importante, principalmente para quem não é muito confiante, começar a criar confiança em si, em qualquer item que você queira cumprir na vida. Então, eu quero passar a acordar 4h30 da manhã, sentar e estudar porque eu estou estudando para concurso. Vai ser extremamente desconfortável. Se você não se acostumar com isso minimamente, você não vai bem suceder. Pode falar que hoje eu gosto. gente. Hoje eu gosto, mas tem um negócio que é o seguinte. Ficou muito mais fácil fazer isso depois que eu comecei a mentorar médicos. Por quê? Porque agora eu sinto que eu preciso mostrar o caminho e ser exemplo. Então, assim, agora tem dias que eu não quero fazer e eu faço por eles. Porque eu quero que todos eles acordem e olhem o seguinte, cara, peraí, ele já acordou 2 horas antes de mim. Tá procurando o livro aí? Tô procurando o livro, mas vai falando. Não, eu digo que se colocar numa situação no qual você é exemplo para algumas pessoas, para mim é muito motivador. Eu, às vezes, por mais estranho que isso pareça, às vezes eu tenho mais dificuldade de fazer as coisas quando é só por mim mesmo do que quando é por outras pessoas, sabe? O nome do livro é A Crise do Conforto. De quem que é esse? É do Michael Faster. Você balançou a cabeça e você conhecia esse? É muito bom. Justo. Esse livro é muito... O seu é Nada Pode Me Ferir. Ou Nada Pode Me Parar. Tem os dois. Eu não sei qual que eu gostei mais. Você leu os dois. Eu li tudo que esse cara fez na vida. Depois disso, depois que ele ficou famoso, teve um empresário multimilionário dos Estados Unidos que entrou em contato com ele, fez várias propostas, ele não quis, até que botou um caminhão de dinheiro na porta dele e falou assim, você vai morar na minha casa 1 mês. Porque eu quero que você me treine 1 mês a fazer tudo que você faz. Inclusive, se precisar de agressão física, você vai fazer. Eu quero me tornar você em 1 mês. E o cara pagou uma mega grana. Esse livro eu não li ainda. Eu quero ler esse livro. Até esqueci o título dele. Eu acho que ele não tem em português, não me lembro bem. E aí esse empresário fez um livro através dessa experiência de 1 mês com esse cara, que é um ponto fora da curva, né? Olha, deixa eu te falar. Encaminhando a gente para o final aqui, eu queria que você me dissesse como que pacientes, nutricionistas que querem trabalhar com você podem te achar, e para os nutricionistas que querem trabalhar com você, e aprender com você, o que eles podem encontrar ao te procurar? Que tipo de serviço você tem para eles? Bom, podem me achar em mídias sociais. Posso dar meu arroba? Deve. @eleonoranutri. Só tem uma, é a primeira que vai aparecer. Eu realmente incentivo todo mundo a estar ali. Pode estar no TikTok também. YouTube. Tanto o seu paciente quanto o nutricionista que quer seguir o seu caminho. Se o paciente for um filósofo e ele não quer ser só professor de filosofia e não quer ser só escritor de livro, fala sobre filosofia na rede social. Eu adoraria ter vários perfis para seguir desse gênero. Então, eu incentivo realmente a estar ali e ver aonde isso pode te levar. É uma ferramenta, é uma vitrine que você tem que ser você mesmo, porque tá todo mundo cansado de gente muito perfeita na internet, e porque é ali que você vai ser você mesmo. As pessoas vão se conectar por conta disso.
Então, a minha rede social é essa, e eu tô ali fazendo isso. E o serviço, o que eu tenho a oferecer, é justamente a carência que eu tive quando eu comecei. E é uma vontade de mudar positivamente um mercado de uma área que se habituou a só falar de dieta, só falar de caloria. E tá tudo bem tomar Coca Zero. Não tá tudo bem tomar refrigerante zero. A gente pode falar marca. Eu realmente quero ver essa mudança e se tiver na minha mão, conta comigo, eu vou fazer. Eu acho muito importante qualificar melhor quem está saindo da faculdade, tanto para se sentir mais qualificado, então eu sei atender muito bem, e atender melhor uma leva de pacientes de outras gerações. A gente hoje em dia trata problemas de gerações passadas porque os profissionais passados talvez não tivessem tão atualizados assim, não só tecnicamente, mas é a pessoa achar que o melhor do atendimento médico é o médico que é humano. Algum médico não é humano? Assim, a gente falar isso já é bem problemático, né? Todo médico profissional de saúde deve ter um tratamento humanizado. Então, eu incentivo isso, eu ensino também a fazer isso, porque parte genuinamente de mim. Eu vejo como é importante você olhar para a pessoa, escutar a pessoa, e eu quero que todo mundo que chegue no consultório de nutrição não seja abordado só sobre a dieta dele, seja abordado sobre eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Nutriente interage com tudo, é a nossa base. Eu posso precisar de medicação, ter problemas mais graves, mas você precisa tratar da sua base, do que você coloca de energia no seu corpo. Isso é nutriente, não é só uma dieta. Eu quero ensinar mais isso, eu quero melhorar esse meio. Acho que é principalmente isso. Justo. Lê, muitíssimo obrigado Eu que por ter estado agradeço. aqui, por ter vindo para São Paulo para isso. E para você que quer episódios inteiros, que quer cortes, etc., lá no Instagram, @TomásBaesso, no YouTube, Tomás Baesso, e no Spotify, com o mesmo nome. Muitíssimo obrigado. Um beijo para vocês.